Bom, é muito legal ver que esse é um assunto que ele é bem claro nas nossas mentes, mas eu queria saber uma coisa. Que diferença vai fazer para a minha vida se eu acreditar que depois que eu morrer eu vou ir para o céu ou para o inferno direto, ou se eu vou entrar nesse descanso? O que isso vai acrescentar ou tirar de mim? Isso é uma pergunta interessante. Qual vai ser, se eu acreditar que eu vou para o céu direto, qual é a diferença? Vai mudar alguma coisa na minha salvação? Eu pensar que eu vou para o céu direto, ou quando eu morro, eu fico no pó da terra, esperando Jesus voltar? Isso tem sim, tem algumas implicações. Porque se a gente pensar, quando a gente morre, a gente acredita que fica esperando Jesus voltar na sepultura. As pessoas que não acreditam, eles vão para o céu direto, né? É isso que eles acreditam. Então, para que Jesus? Para que Jesus voltar para eles? A esperança, você pode ver que para essas igrejas que pensam assim, eles nem falam na volta de Jesus, porque a esperança dele talvez seja a morte, porque a morte vai ser, depois ele vai para o céu direto. E segundo, para que Jesus? Se Jesus não servir com a esperança de voltar, perdoar nossos pecados e levar com ele para o céu, então Jesus não vai ser nada na vida deles. E é por isso que muitas vezes eles substituem a fidelidade a Jesus a fidelidade de outros instrumentos de pedra, de barro, algumas coisas assim. Eu também gostaria de saber, assim, esse engano, ele é uma coisa que está mexendo com a cabeça de quase toda a população, porque é só falar em morte, as pessoas do semblante já muda e as pessoas já ficam com aquela questão, e agora, como que eu vou fazer? Só que aonde tudo isso começou? Qual foi a origem desse grande engano? Exatamente. A primeira sessão espírita ocorreu num lugar que era praticamente perfeito. Só existia uma coisa que não era perfeita ali, que era aquele rapaz que veio para nos destruir. E isso está em Gênesis 3. Vamos lá dar uma lida. Que é a queda do homem. Gênesis 3, versículo 3 fala o seguinte, e isso é muito interessante. O versículo 2 começa assim: respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Versículo 3 fala assim: mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, nele não comereis, nem tocarás nele, para que não morrais. Isso é que Deus fala para nós. Agora Satanás chega e dá a primeira mentirinha, que ele fala o seguinte, no versículo 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Você pode ver que essa mentira tem vários anos de existência e ainda hoje está vivo no meio deste mundo. Eles ainda pensam que nós não vamos morrer, nós vamos para um outro nível, uma outra dimensão, nós vamos encarnar no corpo de outro e continuar vivendo. Então essa mentira já é velha e que vem nos afastando há um bom tempo. Então quer dizer, se a pessoa morre, ela não vai para o céu e nem vai para o inferno, ela vai passar por um período de descanso, né? E quem que vai despertar essas pessoas que estão descansando? Exatamente, essa é a nossa grande esperança, porque tenho certeza aqui que todos nós aqui já passamos por esse momento onde colocamos amados e queridos voltar a ser o pó da terra. E esse é um momento muito triste para nós. E uma dessas esperanças é: Jesus vai voltar. Quem aqui nunca ouviu isso, né? Jesus está voltando. Já daqui a pouquinho a gente vai encontrar com Jesus. E agora tem em Apocalipse, ele tem dois textos que eu gostaria de ler com vocês. O primeiro é Apocalipse 14.
Apocalipse 14, verso 13, fala o seguinte: então ouvi uma voz do céu, dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Felipe canta uma música assim, né? Bem-aventurado todos que de agora até o fim dormem no Senhor. Essa é uma das nossas grandes esperanças. E a outra esperança está no capítulo 21. Capítulo 21, versículo 4. E fala assim: e lhes enxugarás dos olhos todas as lágrimas, e a morte, mas não existirá. Então, no momento em que a morte não existir, no momento que Jesus voltar, no momento em que fomos para o céu, esse é o momento de que a morte acabará, e junto com ela todas as lágrimas, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores e os nossos temores. O Rafael tem uma pergunta? As pessoas que morreram no mar, elas vão ressuscitar no mar? Olha, essa é uma pergunta difícil. As pessoas que morreram no mar e aquelas pessoas que morreram queimadas, né? Que são jogadas assim. Eu acredito que, como ela veio do pó, o pó Deus vai achar em qualquer lugar. E ela se transformou em pó de novo e foi jogada. Eu acredito que Deus vai tirar esse pó de algum lugar da terra. Não precisamente o pó que ela tinha, mas do pó que ela veio, do pó ela vai ser formada novamente. É isso que eu acredito. O João Batista quer falar alguma pergunta? O originador do pecado é Satanás, né? Ele que originou o pecado. E ele disse para o homem e para a mulher que eles não iam morrer. Chamou Deus de mentiroso. Mas na realidade, nem ele acredita que ele ia morrer. Concorda com isso? Porque na realidade ele é o primeiro, ele que originou a morte, ele é a pessoa que promoveu a morte. Ele vai morrer também ou não? Porque Satanás, se ele vai morrer, ele acreditava que não iria morrer. Exatamente. Mas com certeza o destino dele também está traçado. E várias vezes ele temeu por sua existência. Uma das vezes foi no dilúvio. Ellen White conta que no momento do dilúvio ele temeu por sua existência. Logo depois que ele veio a essa terra e trouxe o pecado com ele, ele começou a perceber quem estava errado na história, que não era Deus, era ele, porque ele começou a fazer o mal. Ele começou a usar de mentira e aqui na terra ele começou a temer a sua própria existência. Tanto que quando Jesus ressuscitou, quando Jesus morreu, ele ficou feliz, porque ele tinha vencido. Mas quando ele ressuscitou, ele voltou a temer por sua existência. E ele sabe que o fim dele está próximo. E Jesus predisse isso, e também predisse por Ellen White, falando que quando Jesus voltar, ele irá morrer. E com certeza ele sabe disso. Que ele com certeza sabe que ele irá morrer. Ô Caio, a Bíblia usa o termo os mortos saíram das sepulturas, porque é o que nós conhecemos. A pessoa morre e vai para a sepultura. Mas na pergunta dele ali, nós sabemos que a primeira pessoa que nós vamos ver vai ser o nosso anjo da guarda. Se ele morreu no mar e for salvo, o anjo vai estar procurando ele ali também, não importa onde ele vai estar. O corpo dele está no fundo, ele vai ressurgir de onde ele foi, e o anjo vai tirá-lo dali. Porque essa é a linguagem que usa, porque nós entendemos assim. Ninguém imagina que a pessoa vai ser sepultada no mar. Foi sepultado ali também, então o anjo vai ressuscitá-lo e ele vai sair. Deus vai ressuscitá-lo e o anjo vai estar esperando para levá-lo para subir até as nuvens. Tá ok.